Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nesta segunda-feira, dia 6 de setembro, estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da vida, que ilumina, que fortalece a nossa caminhada cristã, a nossa vida de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho dessa segunda-feira, Lucas, capítulo 6, versos 6 ao 11. Naquele tempo, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Lá estava um homem que tinha a mão direita seca. Os escribas e fariseus, buscando motivo para acusar Jesus, observavam-no para ver se faria uma cura em dia de sábado. Ele, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus disse-lhe: eu vos pergunto, o que é permitido fazer em dia de sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la perecer? E passando a olhar sobre todos eles, disse ao homem: estende a mão. O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles, porém, se encheram de raiva e começaram a discutir entre si o que fariam contra Jesus. Até que o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse Evangelho de hoje, ele é envolto de simbolismos que talvez valha a pena a gente descrever um pouquinho algumas situações que envolvem esse evangelho. Primeiro, um homem com a mão direita seca. A mão, na Bíblia, é a capacidade da pessoa agir. E a mão direita é a mão que faz o bem. Então, se a mão direita desse homem está seca, ele está impedido de fazer o bem. Está impedido de agir. Está impedido de desenvolver a sua vocação, a sua missão de filho de Deus. Outra coisa importante nesse texto, o lugar que este homem está. Ele está na sinagoga. Sinagoga, lugar do sagrado, lugar do encontro com Deus. Certamente, lugar da vida. Por isso que Jesus pergunta: o que é permitido fazer num dia de sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Talvez ele pudesse perguntar: o que é aconselhável fazer dentro de uma igreja? Curar? Salvar uma vida? Ou excluir e deixar morrer? Claro, eles não respondem porque estão com o coração fechado, mas a resposta sempre vai ser a vida, a cura, a libertação, porque Jesus veio para salvar, para curar. Outro detalhe importante desse evangelho é que era dia de sábado. E o sábado era sagrado. Sagrado porque é o dia do descanso. Sagrado porque no sábado o Criador concluiu toda a sua obra da criação. Então nós podemos dizer, o sábado representa a plenitude da criação.
Vejamos, esse homem com a mão seca, impedido de fazer o bem, mesmo estando na igreja, na sinagoga, não vive a plenitude do sábado, não vive a consagração, não vive aquele olhar bonito que Deus teve sobre a criação. Tudo é muito bom. Faltava alguma coisa. E nós podemos perguntar, diante disso tudo, por que aqueles fariseus não aceitavam o milagre de Jesus? Por quê? Primeiro, eles tinham uma prática rígida da lei. Estavam presos na letra da lei e não no espírito dela. Então, se é dia de sábado, não se pode trabalhar. Sim, mas pode curar, pode salvar. Quando nós caímos no legalismo, na rigidez, as leis vão se tornando leis estéreis. E ao mesmo tempo vão se tornando leis sem vida. Podemos dizer, leis opressoras. Não gera vida, não liberta, não cura. E Jesus chama esse homem então para o meio. Pede a ele, ergue as mãos. E o homem fica curado. Na verdade, Jesus não desrespeitou o sábado. Pelo contrário, Jesus ajudou aquele homem a viver a plenitude do sábado. Jesus levou aquele homem a voltar a dar glórias a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, diante desse evangelho, hoje também, muitas vezes, dentro da igreja, encontramos pessoas feridas, machucadas, excluídas, impedidas de agir. Qual a nossa missão? A nossa missão é chamar para o meio. A igreja tem a missão de incluir os excluídos, de curar os feridos, de fazer o bem a quem necessita. Então hoje, vamos pedir a Jesus esta graça. Pai, cura-me da paralisia que me impede de fazer o bem. Liberta-me de toda a rigidez que torna a religião estéril, sem vida. Para que o meu agir seja conforme o agir de Jesus, que cura, liberta e devolve a vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.